Neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá quais são as 15 dicas importantes para ter mais dinheiro, que é um dos assuntos financeiros principais para melhorar sua vida financeira. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, quais são as 15 dicas importantes para ter mais dinheiro? Primeiramente responda: como você cuida hoje das suas finanças pessoais? Seja qual for a resposta, terminando o mês no vermelho ou no azul, sempre dá para melhorar a sua relação com o dinheiro. Finanças pessoais é o nome que se dá a tudo o que se relaciona ao âmbito financeiro de uma pessoa física, aplicando os mesmos conceitos financeiros usados em uma empresa. Isso quer dizer que, em suas finanças pessoais, você vai ouvir falar de orçamento, planejamento e fluxo de caixa, entre outras tarefas que fazem parte desse importante aspecto da sua vida. Neste áudio, vamos tratar de temas relacionados às suas finanças pessoais, de forma que conheça os segredos que diferenciam os milionários da grande maioria das pessoas quando o assunto é dinheiro. Você não entende porque as contas nunca fecham. Nunca sobra dinheiro para investir. Você está sempre no vermelho. Seu patrimônio parece que nunca sai do lugar. Agora, chegou a hora de entender como cuidar de suas finanças pessoais é fundamental para tudo isso. Quer saber como fazem os milionários? Agora chegou a hora, vamos lá. Então, o que é gestão de finanças pessoais? Quando falamos em gestão de finanças pessoais, estamos nos referindo a todas as ações de planejamento e controle do seu orçamento doméstico. Ela está presente desde as mínimas escolhas, como a marca de papel higiênico, até as grandes decisões, como na hora de decidir financiar um veículo ou imóvel. São essas pequenas e grandes decisões que, juntas, compõem o seu orçamento e determinam a sua situação financeira. Tudo parte do planejamento, que é o que estabelece metas e assegura que você vai trabalhar no sentido de conquistar os seus sonhos. Na hora de planejar, é importante ser realista quanto ao valor da sua renda e suas expectativas de ganhos para os próximos meses. Os gastos também devem estar de acordo com a realidade, sempre estipulando um valor que corresponde à realidade da sua média de despesas atual, e não uma meta do que você gostaria de estar gastando. No fim, o objetivo é ter o seu orçamento mais organizado e uma situação financeira mais estável para lidar com crises, imprevistos e emergências. E por que é importante entender tudo sobre finanças pessoais? Entender de finanças pessoais é tão básico e fundamental como saber o caminho de casa, usar a internet ou o telefone. O dinheiro é parte integrante de nossas vidas, sem o qual não podemos ter acesso a praticamente nada, do básico ao lazer. Quem não entende de finanças pessoais é refém de um sistema criado para manter as pessoas endividadas e sem capacidade de investimento. Não pense você que quem dirige um carro caro, mora em uma casa grande em local nobre e tem hábitos luxuosos, entende de finanças pessoais ou mesmo é rico. Em verdade, esses são fortes indícios de endividamento e total inaptidão em finanças pessoais. Muitas vezes essas pessoas que aparentam ser, são altamente endividadas em prol de manter uma imagem que, caso se dedicassem às suas finanças pessoais, perceberiam que está em desacordo com sua realidade financeira. O conhecimento de finanças pessoais lhe permitirá um círculo virtuoso que começa no cuidado com seu orçamento e autoconhecimento financeiro, para culminar em investimento e enriquecimento pessoal.
E quais são os benefícios em cuidar bem das suas finanças pessoais? O principal benefício de quem cuida bem de suas economias está em conquistar a liberdade, riqueza e prosperidade financeira. Quem se organiza bem consegue identificar facilmente os desperdícios e apontar gastos que podem ser cortados para garantir uma folga na hora de fechar as contas do mês, poupar e investir. Além de saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro, você evita acabar caindo em fontes de crédito caro, que te prendem com juros abusivos. No final, quem cuida bem de suas finanças vive uma vida mais tranquila e com menos pressão, pois está preparado para lidar com os imprevistos. Então, gaste menos do que você ganha. Você notou que falamos em orçamento e autoconhecimento financeiro. Parece óbvio, mas tudo isso começa em conhecer-se financeiramente. Acredite ou não, muitas pessoas sequer têm o costume de olhar o extrato de sua conta bancária e, se é assim, como conhecer suas finanças pessoais. Por isso, nunca é demais dizer: o básico é o mais importante. Comece criando o hábito de olhar para seu extrato com frequência, identificando exatamente quanto entra e quanto sai, para chegar no ponto crucial das finanças pessoais: gastar menos do que você ganha. É elementar, não é? Mas muita gente não consegue. Pior ainda, o desconhecimento das finanças pessoais é tão grande que, acredite, existe quem pense que gasta menos, quando na verdade gasta mais. Como isso é possível? Mecanismos de crédito, com parcelamentos supostamente sem juros, que criam sensação de poder de compra, sem que de fato haja. E como a dívida é constantemente rolada, ou seja, postergada, cria-se a falsa sensação de adimplência, afinal, a conta está no azul. Porém, o acúmulo de parcelas e juros, em algum momento, trará a realidade à tona, de modo que será muito difícil reverter a situação. E toda essa problemática converge, novamente, para um mesmo ponto: falta de conhecimento e de interesse por finanças pessoais. A partir do momento em que se adquire o conhecimento básico, de modo que suas finanças pessoais sejam parte integrante de sua rotina, fica muito mais simples a tarefa de gastar menos do que se ganha e, por consequência, investir essa diferença. Então, monitore seus gastos para ter um maior controle das suas finanças. Falamos de gastar menos do que se ganha, não é? Pois saiba que alcançar isso passa pelo controle de seus gastos. Como você não pode controlar o que não vê, é fundamental que passe a anotar cada despesa que realiza. Nesse instante, pouco importa se fará isso através de um aplicativo, uma planilha ou usando um caderno. O importante é que faça, para que conheça exatamente como está gastando seu dinheiro, possa identificar possíveis desperdícios e tenha suas finanças pessoais sob controle. E ao identificá-los, os desperdícios, corte sem dó. Assim, você vai aprender como controlar suas finanças. Você assina 400 canais de TV, mas só assiste 2. Cancele. Por 600 minutos de voz de celular, mas só usa o WhatsApp. Mude para um plano mais barato. É importante você saber que não existe nenhum gasto que não possa ser revisto, nem mesmo moradia. Fundamental mesmo é ter as contas em dia, poder investir, para viver melhor. Esse é o papel fundamental do bom cuidado com as finanças pessoais. Ao passar a monitorar suas finanças pessoais, você perceberá em pouco tempo uma mudança significativa em seus hábitos e, por consequência, verá os frutos desse esforço em forma de poupança e investimentos. Agora aprenda quais são as 15 dicas importantes para ter mais dinheiro. Dica número 1: transforme sua vida financeira com a regra dos 50 e 30-20. Você já ouviu falar desta regra? Bem, ela é bastante simples.
consiste em aplicar uma métrica na ideia que repetimos sempre: objetivos e metas. O conceito é simples: dividir seu orçamento em 3 percentuais para onde sua renda deverá ser direcionada, ou 3 limites para seus gastos. 50% para gastos C/sobrevivência. 20% para prioridades. 30% qualidade de vida. Isso significa dizer que, tudo o que é básico e fundamental, não deverá superar 50% do seu orçamento: moradia, contas de consumo, educação e assim por diante. Em seguida, para as prioridades podem ser um valor de 20% do seu orçamento. Se você está endividado, essa é a parcela que deverá ser canalizada para o pagamento desses compromissos. Do contrário, esse percentual deve ser destinado à poupança e construção de patrimônio. Seguindo os 2 parâmetros anteriores, você conseguirá 30% do seu orçamento para gastar com coisas que gosta e trazem sentido para a sua vida: passeios, hobbies, restaurantes e tudo mais que te define e te motiva. Sem essas coisas, as finanças pessoais ficam comprometidas, pois a vida perde, literalmente, a graça. Cuidado, portanto, em rotular como supérfluo as coisas que lhe trazem alegria. Lembre-se que esta regra não é fixa, é apenas um bom começo para administrar suas finanças. Porque conforme nossa vida financeira vai melhorando, estes percentuais podem mudar em cada categoria. Dica número 2: renegocie suas dívidas. Quem quer organizar suas finanças pessoais para sair das dívidas precisa começar renegociando os valores devidos. Esse momento é essencial para você compreender o montante que precisa pagar, informação que deve guiar o restante do seu planejamento financeiro. Além disso, ao renegociar, você muitas vezes consegue frear a incidência dos juros que aumentam a sua dívida. Dica número 3: faça um planejamento financeiro pessoal. Muita gente pensa que o planejamento financeiro pessoal é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. Aliás, o grande segredo é ser simples e funcional. A base de qualquer planejamento é simplesmente definir prazos e metas. Em resumo, é saber o que se quer, quando se quer, para poder planejar como vai chegar lá. Dica número 4: monte uma planilha de gastos mensais. Finanças pessoais não são nada sem controle. Então, que tal começar a controlar seus gastos mensais? Existem muitas planilhas prontas para você começar agora mesmo, basta baixar uma planilha de finanças na internet. Dica número 5: junte uma reserva de emergência. Outro ponto importante para sair das dívidas é montar a sua reserva de emergência. Estipule um valor e vá guardando aos poucos até atingir um valor substancial. Ao poupar uma boa quantia, você garante que não precisará recorrer ao crédito caro em momentos de crise. E claro, o dinheiro economizado não deve ficar parado em uma gaveta ou aplicado na caderneta de poupança. Para proteger a sua reserva de emergência da desvalorização, é importante procurar alternativas de investimento que apresentem uma rentabilidade acima da inflação. Assim, você protege seu patrimônio e garante que terá um capital guardado para te auxiliar em momentos de crise. Dica número 6: aprenda contabilidade com os ricos. Ricos não são ricos à toa. Uma das principais coisas que os diferencia das demais pessoas do mundo é a atenção incrível que dão às suas finanças pessoais. E como conhecimento significa poder, sabem o suficiente de cada aspecto que envolve seu dinheiro. E um dos aspectos mais importantes, ignorado pela maioria das pessoas que não conseguem enriquecer, é a contabilidade. É preciso entender os fundamentos contábeis para poder contratar um bom contador e evitar, assim, perder dinheiro. Não estamos falando de nada ilegal, muito pelo contrário.
As pessoas ricas conhecem a contabilidade de forma a evitar tributos e impostos desnecessários, dinheiro esse que em suas mãos, só faz crescer seu patrimônio. Note que, toda vez que ler uma biografia de um milionário, parte de seus segredos sempre passará por uma contabilidade impecável e conhecimento tributário. O segredo de quem tem, jamais perder dinheiro quando isso puder ser evitado. Dica número 7: utilize a tecnologia a seu favor. Achou a planilha financeira um pouco trabalhosa? Ainda bem que existem empresas desenvolvendo aplicativos financeiros para facilitar a sua vida. Os apps de controle financeiro são os melhores amigos de suas finanças pessoais. A grande vantagem, além da simplicidade no uso, é a mobilidade. Como a maioria tem a versão para smartphone, você poderá lançar suas despesas no ato, sem esperar chegar em casa, correndo o risco de esquecer. Há ainda aplicativos que se conectam às suas contas correntes, realizando os lançamentos de forma automática. A você caberá apenas criar categorias para cada despesa, como moradia, transporte, educação, para citar alguns exemplos e definir metas, ou limites, para seus gastos. Dica número 8: poupe parte do seu dinheiro e invista, mesmo ganhando pouco. Ganhar pouco não é desculpa para não poupar. Lembra a regra dos 50 e 20-30? Ela cabe em qualquer orçamento. O grande segredo das finanças pessoais não é ficar tentando adaptar seus ganhos à sua vida, mas adaptar sua vida aos seus ganhos. Esforce-se, assim, para conseguir separar 20% do que ganha para poupar e, por consequência, investir. Esqueça esse dinheiro e condicione-se a viver com os 80% restantes e adapte sua vida a eles. Assim, com disciplina e paciência, você verá seu patrimônio crescer. Seu dinheiro crescerá mais rápido e você atingirá seus objetivos. Dica número 9: aprenda como economizar dinheiro. A economia de dinheiro é parte importante das finanças pessoais, por isso, falamos tanto sobre esse assunto. Por mais óbvio que pareça, economizar vem de cortar desperdícios tão simples quanto isso. Após começar a fazer o controle dos seus gastos, ficará muito fácil identificá-los. De forma resumida, desperdício de dinheiro é tudo aquilo que você paga mas não usa, ou o gasto para o qual, caso use, haveria opção mais barata. Alguns exemplos práticos. TV por assinatura: se você não usa, cancele. Telefonia: veja se seus planos estão adequados ao seu consumo. Sempre é possível gastar menos. Assinaturas em geral: o brasileiro é conhecido por assinar um monte de coisas e não cancelar. Seja o serviço de streaming de música ou aquela revista que nunca lê, cancele tudo e só pague aquilo que efetivamente usa. Seja a academia que não vai, ou um carro que fica na garagem e não usa, vale o mesmo raciocínio, só cortando os desperdícios você poderá poupar e ver seu patrimônio crescer. Dica número 10: pare de perder dinheiro com a poupança. Na poupança seu rendimento é tão baixo que, muitas vezes, sequer cobre as perdas promovidas pela inflação acumulada. Ou seja, ao manter dinheiro na poupança, você vê ele perder valor em vez de aumentar seu patrimônio. Ouça e veja todos os vídeos aqui no canal do Instituto Cristiano Vieira e aprenda a investir para não perder dinheiro na caderneta de poupança, porque é o conhecimento que você adquire que te ajuda a tomar boas decisões e melhorar a sua vida financeira. Dica número 11: saia dos bancos e invista melhor. Você já nos ouviu falar mais de uma vez que banco não é lugar de investir. Então, prepare-se, pois vamos repetir mais uma vez. Boas práticas em finanças pessoais passam por escolher parceiros que te ofereçam melhores oportunidades a custos menores. Claro,
Para investir através de uma corretora, você precisa ter uma conta corrente, em um banco, em seu nome. Mas nem por isso você precisa pagar altas taxas de manutenção, já que existem muitas opções de conta corrente sem custo. Pior ainda é confiar ao banco seus investimentos, com baixas taxas de retorno e custos altíssimos. Aposentadoria na previdência privada do banco. Nem pensar. As corretoras têm opções melhores e, como já dissemos antes, estão preparadas para te ajudar nessa jornada tão importante. Dica número 12: aprenda e ensine sua família sobre finanças pessoais. Quando vivemos em família, é fundamental que todos se engajem em torno dos objetivos comuns da casa. Com finanças pessoais, não é diferente. Se todos estiverem em sintonia, os resultados serão muito melhores. Por isso, é importante criar uma dinâmica familiar, com um momento para que os assuntos finanças pessoais e familiares sejam abordados. Defina um dia do mês, crie um ritual e assuma esse compromisso. É importante que seja um momento sério, mas gostoso. E que, ao longo do tempo, todos possam comemorar juntos as conquistas e encarar os desafios. É claro que, se tiver filhos muito pequenos, é preciso esperar que tenham idade e discernimento para participar desse momento. Sempre haverá algo a ensinar e aprender. Estimule todos a fazerem pesquisas e trazer assuntos novos a cada encontro sobre finanças pessoais. Logo, perceberá os benefícios do aprendizado conjunto, bem como a determinação em construir um futuro sólido de forma participativa. Dica número 13: aposente o cartão de crédito. Embora o cartão de crédito não seja inimigo de ninguém, pelo contrário, o único inimigo, do ponto de vista financeiro que temos, somos nós mesmos. Não podemos negar que é uma ferramenta que pode levar a problemas financeiros. Existe uma armadilha psicológica no uso do cartão, que é o fato de você não ver o dinheiro sendo gasto de fato. Isso causa uma falsa sensação de não ter gasto, sobretudo quando há saldo positivo na conta corrente, esquecendo que você já gastou aquele dinheiro no cartão. Quando você passa a usar dinheiro vivo ou mesmo cartão de débito, está se valendo de uma ferramenta poderosa das finanças pessoais. E acredite, ela inibe o consumo por impulso e, pela dificuldade de ver o dinheiro indo embora, fará com que você gaste menos. Dica número 14: não escute o seu gerente de banco. Como já falamos antes, bancos não estão interessados em nada além do próprio lucro. E o gerente, como funcionário do banco, por mais que fale o contrário, atende os interesses da instituição e não do cliente. Desse modo, ele te oferecerá uma série de produtos cujo único beneficiado é o banco, como por exemplo, títulos de capitalização, que é um produto que possui rendimento praticamente zero, com a promessa de sortear prêmios. Em finanças pessoais, títulos como esse são o suicídio financeiro. Esse foi apenas um dos muitos exemplos que podem ser dados. Por isso, seja o que seu gerente lhe oferecer, pesquise, se informe e faça escolhas mais inteligentes. Dica número 15: como cuidar das finanças pessoais em tempo de crise. Durante a crise, as incertezas aumentam a dificuldade de se organizar e cuidar de suas finanças pessoais. Mas isso não significa que tudo está perdido. O período exige cautela redobrada para garantir que você não está fazendo um mau investimento ou se comprometendo com um financiamento caro demais. Para passar ileso pela crise, o ideal é evitar adquirir novas dívidas de modo geral e criar uma reserva diamante. O momento de retração econômica exige uma disciplina ainda maior nas finanças para cortar os gastos e poupar o máximo possível. Só assim você vai conseguir passar pela crise sem comprometer seu patrimônio. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio.
caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.